Neste vídeo eu vou te mostrar uma lista com 10 fundos imobiliários para o mês de dezembro. São fundos que estão baratos e podem representar uma boa oportunidade de investimento. E no final do vídeo eu também vou te mostrar uma lista com os 10 fundos imobiliários que têm o maior dividend yield dos últimos 12 meses. Então, se você está procurando por fundos que pagam bons dividendos, esta lista pode te ajudar. Então, fica aqui até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e invisto em fundos imobiliários há mais de 3 anos. Eu criei este canal com a intenção de te ajudar a alcançar a independência financeira através dos investimentos. Então, se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso vai me ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, talvez pessoas aí que estejam iniciando e precisam desse conteúdo. Então, deixa o like aí no vídeo, beleza? Vamos lá então começar o conteúdo deste vídeo. Bom, eu comecei a investir já há mais de 3 anos, né? Foi lá em 2018, e atualmente a minha carteira possui 8 fundos imobiliários. Eu não comprei esses 8 fundos imobiliários de uma vez só. Eu comecei como a maioria dos investidores começa, investindo com R$100, aí depois eu fui aumentando ali o meu ganho, consegui investir R$200, R$300, e fui reinvestindo todos os meses os dividendos que eu recebia ali dos fundos imobiliários. E comecei com um fundo, depois fui para 2, 3, 4, e hoje eu possuo 8 fundos na minha carteira. E é assim que eu recomendo que você também comece. Comece devagarinho para entender os fundos imobiliários, entender a dinâmica por trás, e depois você vai aumentando aí os seus aportes com o tempo. Bom, as duas maiores posições da minha carteira são o MXRF11 e o GGRC11, com um pouco mais de 16% cada um deles. Eu tenho também o VILG11, representando 14% da minha carteira, o RZTR com 14%, o CVBI com 12,8%, o HCTR com 8,38%, RBRR11 com 8,26% e o VGIP11 com 7,97%. Então, as duas maiores posições, MXRF e GGRC, e as 3 menores posições ficam aí por conta do HCTR, o RBRR11 e o VGIP11. Então, eu tenho 5 fundos de papel, 2 fundos de tijolo, que são do segmento de logística, e um fundo do agronegócio, né? Tem vários fundos ainda que eu quero introduzir aqui nessa carteira, por exemplo, fundos de logística, fundos de shopping, que eu vou estar comprando aí mais para frente, mas como eu disse, eu vou comprando sempre devagarinho. Quando eu coloco um novo fundo na minha carteira, eu invisto um pouquinho ali, compro algumas cotas, deixo ele ali 1 ou 2 meses para me entender como é que aquele fundo funciona, e depois eu vou comprando mais cotas aí ao longo do tempo. Bom, todo mundo sabe, né, se você acompanha aí os fundos imobiliários, que houve uma queda nas cotações e também nos dividendos nos fundos aí nesses últimos meses, principalmente nos fundos de papel, que sofreram muito aí nos seus dividendos, né? Teve fundo aí que caiu até 80% dos seus dividendos. Isso aconteceu por conta da deflação. O que é a deflação? Quando o IPCA vem negativo. O IPCA é o nosso índice de inflação. Então, quando ele vem negativo, é uma coisa chamada deflação. Isso acaba impactando muito os fundos de papel. A gente teve deflação no mês de julho, agosto e setembro. E os fundos de papel, eles investem em CRI, que são títulos de dívida do setor imobiliário. E esses CRI são indexados a algum índice de inflação, seja o CDI ou seja o IPCA. E quando o IPCA vem negativo, né, esses fundos eles pagam apenas aquela taxa, porque geralmente é o IPCA mais uma taxa. Quando o IPCA vem negativo, a gente recebe apenas aquela taxa e acaba recebendo bem menos dividendos. Mas você pode estar se perguntando aí, se a gente teve o último mês de deflação lá em setembro, por que em novembro a gente não recebeu mais dividendos aí dos nossos fundos? É porque há um atraso, tá, pessoal? A gente tem que lembrar como é que funciona um fundo de papel. Existe os investidores, existe o fundo e existe uma operação física, que é quem emitiu aquele CRI para o fundo. Existe uma construção, por exemplo, de um shopping. Então, o primeiro a sentir a deflação ou a inflação é aquela construção, né, a origem do CRI. Depois ela vai repassar para o fundo e do fundo vai repassar para os seus cotistas. Então, mais ou menos ali 2 meses de atraso. A gente tem alguns fundos até 3 meses. São pouquíssimos os fundos que têm apenas 1 mês de atraso. Então, como a gente teve deflação no mês de setembro, no mês de novembro a gente ainda recebeu ali poucos dividendos dos fundos de papel. Mas é bem provável que em dezembro a gente já volte a receber mais dividendos, né? Os fundos subam ali a sua distribuição. Muito por conta também que em outubro a gente já teve inflação positiva. Aqui a gente tem a tabela do mês de janeiro até o mês de outubro, da variação mensal do IPCA. Então, como eu disse, em julho, agosto e setembro a gente teve deflação, que não é uma coisa normal aqui no Brasil. Geralmente a gente tem sempre inflação.
Por isso os fundos de papel são tão interessantes para quem está procurando por dividendos. Mas aqui no mês de outubro a gente já veio com o IPCA positivo em 0,59. Isso quer dizer que lá em dezembro a gente já consegue receber uns dividendos maiores dos fundos de papel e já tem as estatísticas mostrando que no mês de novembro a gente vai vir de novo com inflação positiva e ainda maior do que essa de 0,59. Então provavelmente os dividendos dos fundos de papel vão aumentar em dezembro, janeiro, fevereiro em diante. É o que a gente torce também, que aumente os nossos dividendos daí. Se você investe em fundos de papel, você deve ter notado que caiu bastante os dividendos, né? A não ser aqueles fundos que são indexados ao CDI. Esses não caiu nada, o dividendo continua em linha, porque eles são mais atrelados à Selic, né? O CDI ele é mais atrelado à taxa de juros do que à inflação, realmente. Antes de eu te mostrar a lista com os 10 fundos imobiliários para o mês de dezembro, eu quero te mostrar a minha estratégia de investimento. Essa lista com os 10 fundos imobiliários está correlacionada com a minha estratégia de investimentos. Eles estão de acordo com a minha estratégia de investimento. E o primeiro pilar da minha estratégia, são 3 pilares que eu considero principais aqui na minha estratégia de investimento em fundos imobiliários, é fundos baratos. Então eu compro fundos com PVP abaixo de 1. PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo. Abaixo de 1 significa que o fundo está barato, quando está em 1 significa que o fundo está com preço justo, e quando está abaixo de 1, quando está acima de 1, significa que o fundo está mais caro. Então, esses 10 fundos estão com o PVP abaixo de 1. Eu não gosto de comprar fundos, principalmente fundos de papel, com o PVP acima de 1. Eu compro no máximo até o preço justo, não compro se estiver acima de 1. O segundo pilar são bons dividendos. Então, esses fundos pagam bons dividendos. É claro que a gente tem que levar em consideração que vai ter fundos de tijolo nessa lista. E os fundos de tijolo, naturalmente, eles pagam menos dividendos que os fundos de papel. Mas a gente não pode comparar dividendos de fundos de tijolo com fundos de papel. São dinâmicas diferentes, funcionam de formas diferentes e não é porque um fundo de tijolo paga menos que um fundo de papel que ele não está pagando bons dividendos. E o terceiro pilar são fundos diversificados. Eu gosto de investir em fundos que tenham uma maior diversificação no portfólio, que não invistam em apenas um único tipo de ativo. Por exemplo, nos fundos de tijolo eu não invisto naqueles fundos que têm apenas um imóvel ou que têm os seus imóveis em apenas uma única região. Quanto mais diversificado o portfólio, para mim, melhor. Bom, então vamos lá. Vou te mostrar essa lista aí com os 10 fundos imobiliários para o mês de dezembro. E lembrando, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar a lista com 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendo nos últimos 12 meses. Então fica aqui até o final. Bom, então aqui está a lista com os 10 melhores fundos imobiliários para o mês de dezembro. O primeiro deles aqui é o VGHF11, ele é um fundo de papel, está com o PVP em 0,96, então ele está abaixo de 1. O preço da cota é em R$ 9,03 e o dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 1,48%. Então ele pagou quase 1,5% nos últimos 12 meses. O segundo fundo é o Kizu11, ele é um fundo de fundos. Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Está com um PVP bem bom, está em 0,87. A cota também é de R$ 8,18, o que facilita muito para o investidor. E está com o dividend yield médio de 0,87%. O terceiro fundo é o GGRC11, é um fundo que eu tenho na minha carteira. Ele é um fundo de tijolo do segmento de logística. O PVP está em 0,94 e a cota em 116,85. O dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 0,77. CVBI11 é um fundo que eu também tenho na minha carteira, ele é um fundo de papel. PVP em 0,94, então ele está abaixo de 1 aqui no PVP. A cotação é de R$ 89,00 e o dividend yield dos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses, o dividend yield médio é de 1,21%. Outro fundo, o RBRR11, também tenho ele na minha carteira. Ele é um fundo de papel, está com o PVP de 0,89. A cotação é de 86,62 e o dividend yield médio é de 1,20%. O próximo fundo é o VGIP11, que eu também tenho na minha carteira. Né? Repare que os fundos da minha carteira eles estão com o PVP abaixo de um dos fundos de papel. Então eles caíram bastante os seus dividendos porque eles são mais atrelados ali ao IPCA. Ele é um fundo de papel, recebíveis imobiliários. PVP está em 0,94. A cotação é 86,9 e o dividend yield médio é de 1,41%. É outro fundo aí que paga quase 1,5% ao mês. O próximo fundo é o DEVA11, também é um fundo de papel. O PVP está em 0,83, então esse aqui está bem descontado. A cotação
está em 84,30. E o dividend yield médio em 1,40. Próximo fundo, o VILG11, que é um fundo que eu tenho na minha carteira também. Ele é um fundo de tijolo do segmento de logística. Os dois fundos de tijolo que eu tenho na carteira são do segmento de logística. PVP de 0,88, a cotação está em R$ 100,20 e o dividend yield médio de 0,70%. Próximo fundo é o BCFF11, aqui a gente tem outro fundo de fundos, assim como o KIZU11. PVP de 0,86, ele também está bem descontado. Cotação de R$ 67,31 e o dividend yield médio de 0,81. E o último fundo é o RISC11, ele é um fundo de tijolo, só que do segmento de shopping. Ele está com um PVP de 0,91. A cotação é de R$ 104,10 e o dividend yield médio é de 0,67%. Os fundos de shopping sofreram muito ali com esses acontecimentos passados, né, por conta do fechamento das suas lojas e tal, mas já vem se recuperando bem e são boas opções de investimento aí para o futuro, né? A maioria deles está com desconto, né, e comprar fundos de tijolo com desconto também é um bom negócio. Mas vamos lá, então agora eu vou te mostrar aquela lista que eu prometi com os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendo, com o dividend yield maior nos últimos 12 meses. Bom, então a lista com os 10 maiores dividend yield dos últimos 12 meses começa aqui com o fundo URPR11. Ele é um fundo de papel e o dividend yield médio foi de 1,62% nos últimos 12 meses. Então ele pagou mais de 1,5% ao mês. É muito dividendo, é uma ótima rentabilidade. O segundo fundo é o ARCT11. Ele é um fundo híbrido e pagou 1,55% ao mês. Terceiro fundo, IBCR11, também é um fundo de papel e pagou aí 1,53%. Próximo fundo, JPPA11. Esse aqui já é um fundo um pouco mais conhecido. Ele é um fundo de papel e também pagou 1,52%. Então, esses 4 fundos pagaram mais de 1,5% ao mês nos últimos 12 meses em dividendos. Próximo fundo, o RZAK11, é um fundo de papel que pagou 1,5% ao mês nos últimos 12 meses. O próximo é o CACR11, também um fundo de papel, pagou 1,48%. Próximo fundo, esse aqui sim é bem conhecido aí dos investidores, o VGHF11, que é um fundo de papel e pagou 1,48%. O oitavo fundo é o HCTR11, também um fundo de papel, esse aqui eu tenho na minha carteira, pagou 1,45%. Nono fundo é o IRIM11, ele também é um fundo híbrido e pagou 1,42%. E o último é o VGIP11, é o fundo que eu tenho na minha carteira, então fundo de papel, pagou 1,41% ao mês nos últimos 12 meses. Então se você está procurando por dividend yield, esse aqui são os 10 maiores, né, os 10 que mais pagaram. E se você está procurando boas oportunidades de investimento com chance de valorização e de receber bons dividendos, aquela outra lista ali com os 10 que eu te mostrei são uma boa opção para você estar estudando. Lembrando que não é recomendação de compra, são apenas opções para você olhar e estudar e ver qual se encaixa aí no seu perfil de investidor. E se você quiser aproveitar a oportunidade, sim, você pode estar comprando, beleza? Pessoal, dúvidas e perguntas, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.